Bom, pessoal, vamos então concluir, enfim, o nosso estudo de população brasileira, de demografia brasileira. Então, vamos falar inicialmente sobre a formação da população brasileira. Primeiro, temos que entender o que é etnia ou grupo étnico. E é um conceito bastante simples. Etnia ou grupo étnico é o conjunto de pessoas que têm uma tradição histórica comum. Eles têm os seus ancestrais que viveram em determinado espaço, em determinado lugar e adquiriram certas características comuns, não só físicas, mas principalmente culturais, como língua, como tradições. Então, basicamente é isso. Grupo étnico ou etnia é esse conjunto de pessoas que têm uma identidade, um elo, características em comum. Podemos também falar que etnia é a mesma coisa que povo ou nação. Então, vamos lá. Formação da população brasileira. No século XVI, diversas nações ou povos ou etnias indígenas habitavam o Brasil. Então, quando a gente ouve a palavra índio é um termo muito genérico. Não existia índio como se fosse um povo só. Existiam várias etnias de indígenas, de ameríndios. Cada um com língua, tradição, história diferente. Então já está falando aqui do primeiro importante grupo étnico a formar a população brasileira, os indígenas. Habitavam o Brasil, especialmente o litoral. Viviam da caça, pesca, coleta. Em seguida, grandes navegantes, os portugueses. Então já estamos falando aqui do segundo grupo étnico, do segundo povo, a também formar a população brasileira, os portugueses ou brancos europeus. Chegaram em 1500 em busca das riquezas da terra. A primeira atividade aqui desenvolvida foi a extração do pau-brasil. O pau-brasil quase foi extinto e a cana passou a ser plantada. Para trabalhar na lavoura foram trazidos os escravos negros da África. Terceiro, importante grupo étnico ou etnia a formar a população brasileira, os negros africanos. Da mesma forma que eu falei dos indígenas e também dos brancos, quando a gente fala negro africano, não é um povo só. São diversas etnias, diversos povos, cada um com características, língua, tradição diferentes. Então, quando eu falo de negro africano, tem várias etnias, os bantus, os sudaneses. Da mesma forma que eu falo brancos europeus, portugueses, espanhóis. Então, o indígena, o branco e o negro africano são os três componentes básicos do povo brasileiro, que logo se misturaram. Branco com índio, branco com negro e negro com índio, fazendo do Brasil um país marcado pela miscigenação. Então, os três principais grupos étnicos a formar a população brasileira: indígenas, brancos europeus e negros africanos. E eles se miscigenaram. O que é miscigenação? Tiveram filhos. Quando a pessoa de um grupo étnico tem filho com a pessoa de outro grupo étnico, a gente chama isso de miscigenação. Então, por exemplo, o filho do branco com o negro é chamado de mulato. O descendente do branco com o índio é chamado de mameluco e o descendente do negro que casou com o índio é chamado de cafuso. E depois vieram mais imigrantes de diferentes partes do mundo para ajudar a formar a população brasileira. Então tinha os povos indígenas, depois vieram os brancos europeus, depois os negros africanos, e depois vieram mais imigrantes. Alemães, italianos, alguns do Oriente Médio, como sírios, libaneses, árabes também, chineses, todos
se miscigenaram, ajudando a formar a população brasileira, que é uma população miscigenada, caracterizada pela diversidade étnica. Somos um país marcado pela diversidade. E cada grupo étnico que ajudou a formar a população brasileira contribuiu com aspectos culturais. Por exemplo, quando pensamos no hábito de tomar banho diariamente, no hábito de ter redes de descanso, da tatuagem, isso é herança da cultura indígena. A língua portuguesa é uma herança de Portugal, do branco europeu. Capoeira, danças, instrumentos musicais, hábitos alimentares, herança do negro africano. Cada povo, cada etnia que ajudou a formar a população brasileira deu a sua contribuição cultural. Então, a maioria dos mitos é de origem indígena. Saci Pererê, Iara, Curupira, Cobra Grande, Boitatá. O português é a língua falada no Brasil. Porém, grande parte dos nomes de rios, serras, praias, plantas, animais são de origem indígena, também de origem árabe. Os africanos também contribuíram com os nomes de alimentos, objetos, moradias, instrumentos musicais. Repito, cada grupo étnico que compôs a população brasileira deu a sua contribuição cultural. Aqui, pessoal, um texto muito interessante. Espero que depois vocês possam ler com calma, dar pausa, fazer uma leitura. E esse texto fala que dois pontos interessantes. Aqui, temos a maioria de traços europeus herdados dos nossos antepassados masculinos, da parte do meu pai. E traços indígenas e africanos herdados da nossa mãe. Então, nos nossos antepassados, herdamos, em grande maioria, genes de brancos europeus da parte do pai e genes de indígenas e africanos da parte da mãe. E o segundo ponto interessante desse texto está falando da falta de relação entre cor da pele e origem genética dos brasileiros. A cor no país diz pouco sobre a origem de uma pessoa. Como assim? Não dá para dizer que a pessoa tem uma genética branca apenas pela cor da pele, porque devido a séculos de miscigenação, muitas pessoas com a cor da pele branca têm mais genes de negro africano do que de branco mesmo, por conta das miscigenações do passado. Então, é muito comum uma pessoa de pele branca ser majoritariamente negra, ter uma herança genética predominantemente negra. E o texto conclui com isso. A classificação de pessoas pelo aspecto físico é inútil, já que geneticamente muitos brancos podem ser considerados negros e muitos negros podem ser considerados brancos. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa branca, posso ter na minha herança genética genes negros, indígenas, porque houve muita miscigenação dos nossos antepassados. Outro assunto interessante são as comunidades quilombolas ou quilombos. O que são comunidades quilombolas ou quilombos? Basicamente, são pequenos vilarejos povoados formados por pessoas majoritariamente negras ou indígenas. Que essas pessoas aqui são descendentes de antigos quilombos. O que eram quilombos? Redutos de escravos negros africanos que fugiam das fazendas antigamente. Então, essas comunidades quilombolas aí, as pessoas dessas comunidades quilombolas são descendentes dos antigos escravos negros africanos. Os escravos eles fugiam e se escondiam em determinados lugares. E ali viviam, passaram a viver
E até hoje existem esses quilombos, essas comunidades quilombolas, comunidades aí de descendentes de antigos escravos negros africanos. Temos comunidades quilombolas em 24 estados do Brasil. Agora aqui, pessoal, a evolução da população de acordo com a autodeclaração de cor ou raça. Lembrando que a palavra raça ela está bastante em desuso, porque não existem diferenças significativas entre uma pessoa branca e preta, por exemplo. A diferença genética é mínima. Então, raça era utilizado para separar as pessoas por diferenças biológicas muito grandes, o que não existe entre os seres humanos. Então, o termo mais adequado hoje utilizado é o termo etnia, grupo étnico, que são diferenças mais culturais. Mas, em relação à cor da pele ou raça, temos aí a classificação pelo IBGE em pretos, que é essa primeira barra aqui, pardos, que é essa segunda barra aqui, e brancos, que é essa terceira barra aqui. O que são os pardos? Pardos é aquela pessoa que não é nem branca nem preta. Ela é o famoso moreno, mestiço, mulato, pessoa fruto aí da miscigenação de brancos, pretos. Mas, Fernando, por que não estão aqui os indígenas, os amarelos? Amarelos são chineses, japoneses, aqueles asiáticos do olho puxado. Porque a quantidade deles é muito pequena dentro da população brasileira. O que predomina na população brasileira são pardos, brancos e pretos. E com o passar do tempo, hoje, a quantidade maior de pessoas são pardos. 98 milhões, hoje que eu digo 2019, dados aí que foram trazidos em 2019. Primeiro, com maior quantidade de pessoas, pardos. Segundo, brancos. Terceiro, pretos. Mas se formos considerar pretos e pardos juntos, que é o que chamamos de negros, negros aí não são só os pretos, mas também os pardos. A população negra chega a 60%, 65% aproximadamente. Então, hoje, em termos aí de cor ou raça, o que tem maior quantidade no Brasil são os pardos. Religião. Então vamos ver aqui a evolução das religiões no Brasil. Depois vocês deem uma olhada em como foi a mudança com o passar do tempo, mas eu vou analisar apenas aqui em 2010 a composição religiosa no Brasil. A ampla maioria ainda é, como vocês podem observar aqui na legenda, católica, apostólica romana. Tem crescido muito também aqui de roxo os evangélicos. Terceiro grupo com maior quantidade de pessoas adeptas dessa religião, desse credo, são os espíritas. Outras, aí é a quarta que possui maior número de adeptos. Mas quais seriam essas outras? Seriam principalmente as religiões de matriz africana, religiões afro-brasileiras, como Umbanda, Candomblé, temos também o judaísmo. E tem crescido também o número de pessoas sem religião e não declaram qual é a sua religião. Muitos aqui poderíamos caracterizar como agnósticos. Então, sem religião não significa ateu. É bom que se entenda isso. Sem religião aqui trazido, são basicamente os agnósticos. São pessoas que acreditam em Deus, acreditam que existe um ser supremo que organiza o universo, o cosmos, mas não seguem nenhuma religião em específico. Outro assunto importante também, racismo. O que é racismo? Conduta discriminatória dirigida a determinado grupo. Pode ser um grupo religioso, pode ser também um grupo étnico. E o que é uma conduta discriminatória? É tratar aquela pessoa
de uma maneira diferente do que você trata as outras. Discriminar é isso. E quando há uma discriminação religiosa ou pela cor da pele da pessoa, pelo grupo étnico, chamamos isso de racismo. Por exemplo, um empresário que fala, eu não vou te dar emprego, ou eu não vou dar emprego para pessoas dessa religião, dessa cor, isso é racismo. E outro conceito também que as pessoas confundem com racismo é injúria racial. O que é injúria racial? É ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Agora entramos na parte final aí da nossa aula falando de questões relacionadas ao trabalho. Primeiro vamos ver o que é PEA. PEA significa, a sigla aí é P de população economicamente ativa. O IBGE define a PEA como a mão de obra com a qual o setor produtivo pode contar, ou seja, é o número de habitantes em idade e condições de trabalhar, de estar no mercado de trabalho, é a PEA. E PEI? PEI é população economicamente inativa. O que é população economicamente inativa? São as pessoas não classificadas como ocupadas ou desocupadas, isto é, PEI são aquelas que não possuem idade, interesse ou condições de exercer algum trabalho, algum ofício. Quem é a PEI, então? Crianças, idosos, deficientes que não podem trabalhar, por exemplo. E aqui, pessoal, a gente traz, vamos olhar aqui, a quantidade de pessoas da população economicamente ativa, isso em 2014, foi o dado que a gente conseguiu aí, a população economicamente ativa e inativa. Então, de população economicamente ativa, temos 106 milhões aproximadamente. E de população não economicamente ativa ou inativa, temos 68 milhões de pessoas. Renda per capita. Renda per capita é você pegar todas as riquezas produzidas, geralmente o PIB ou Produto Nacional Bruto. Então, é pegar as riquezas e dividir pelo total de habitantes para ver quanto vai ficar de renda, de valor, de riquezas para cada um. A palavra per capita significa por cabeça, por pessoa. É claro que uma pessoa ganha mais, outra ganha menos, mas no final a renda per capita ela divide, faz a média. E qual foi a renda média mensal do Brasil no ano de 2019? Foi de R$ 1.439. Então, significa que, em média, cada pessoa do Brasil recebeu por mês R$ 1.439. Esses dados aí são de 2019. Então, a renda per capita do Brasil em 2019 mensal foi de R$ 1.439. Ah, Fernando, mas tem gente que ganha 10 mil, tem gente que ganha R$ 300 por mês. Sim, mas somando tudo e dividindo pelo total de habitantes, para cada um dá esse valor. R$ 1.439 reais por mês. Tem estado ou unidade da federação que a renda per capita é maior. Por exemplo, a maior renda foi do Distrito Federal. E o estado com a menor renda per capita foi o Maranhão, com cada pessoa ganhando em média R$ 635, muito pouco. Por fim, gente, já indo para a parte final, vamos ver o que é desemprego. Desemprego, de forma simplificada, se refere às pessoas com idade para trabalhar que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e estão tentando encontrar trabalho. Assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir um emprego. Veja alguns exemplos de pessoas que, embora não possuam um emprego, não podem ser consideradas desempregadas.
um universitário que dedica seu tempo somente aos estudos, uma dona de casa que não trabalha fora, uma empreendedora que possui seu próprio negócio. Então, para a pessoa ser considerada desempregada, ela não está trabalhando e está procurando um emprego. Então, o universitário que está lá estudando, ele não entra no número dos desempregados, porque ele não está procurando emprego. Então, o último dado aí que a gente conseguiu, de desempregados, ou também chamados de desocupados, no Brasil, no quarto trimestre de 2020, foi de 13,9 milhões de pessoas desempregadas. Isso dá aí 12,4% de taxa de desemprego ou de desocupação. E temos também, pessoal, os desalentados. Fernando, o que são desalentados? São pessoas que já nem procuram mais por emprego. Cansaram, já mandaram currículos para todos os lugares, já ficaram o dia inteiro na rua procurando emprego, indo de empresa em empresa. E por conta disso, de não conseguir, de ficar algum tempo tentando e não conseguir, desistiram. São os chamados desalentados, pessoas que desistiram de procurar emprego. Então, é o que eu costumo dizer. Um país ele precisa gerar empregos. A pessoa que tem um emprego, ela tem uma renda, ela tem condições de se alimentar, de ter uma vida minimamente digna. Então, o Brasil ele tem que reduzir a carga tributária sobre as empresas para poder gerar emprego, tem que reduzir a burocracia para novas empresas poderem ser criadas. O Brasil, no índice aí de liberdade econômica, ele ocupa uma posição muito ruim. Então, para gerar emprego, para abrir uma empresa, é muito difícil ainda. Então, o país, para poder gerar emprego, ele tem que ver essas questões de tributos sobre o empresário, sobre os trabalhadores e também a burocracia. Assim, pessoal, nós terminamos, enfim, os nossos estudos sobre população brasileira.